Boa noite, meu amigo, boa noite, meu querido irmão, a graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida. Que bênção podemos estar mais uma vez neste canal do YouTube como Igreja do Senhor Jesus. Somos a comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes, e este é o programa dos Homens do Caminho que chega mais uma vez diante de você, diante de todos nós. E estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus, exaltá-lo, porque Ele é digno de toda a nossa adoração, Ele é digno de toda o nosso louvor. Então, meu querido, você é muito bem-vindo a este canal, você é muito bem-vindo a este momento dos Homens do Caminho, e eu desejo a você toda sorte de bênçãos celestiais diante de Deus e diante dos homens, em nome de Jesus. Desejo a você todas as bênçãos do Pai. Desejo a você também, meu querido, que é a primeira vez que está nos assistindo, que você também, ouvindo a voz do Senhor, pela palavra de Deus, seja grandemente e realmente seja tocado por Deus, para que a sua vida seja ricamente abençoada. Hoje, um dia especial, estamos nesta segunda-feira. Ontem nós celebramos o Dia dos Pais, e essa é uma data muito importante em nosso calendário, porque nós separamos este dia para nós homenagearmos os nossos pais, os nossos queridos, aqueles que estão vivos. Também homenageamos a memória dos nossos pais que se foram. Eu já não tenho mais o meu pai comigo, não tenho mais o meu sogro comigo, que era um pai para mim, e eu quero louvar a Deus, porque o Senhor me deu este privilégio. Nós não oramos por aqueles que faleceram, mas nós honramos a sua memória e declaramos que somos agradecidos a Deus por ter nos permitido ter pessoas tão importantes em nossas vidas e sermos tão abençoados por Deus com as suas vidas. Então nós queremos fazer uma homenagem aos pais, a você que é pai, a todos, então, em nome do Senhor Jesus. E nesta data nós lembrarmos um pouco do que significa esta palavra tão pequena, né? Pai. E por que nós devemos então tirar este momento para nos lembrarmos de que Deus é o nosso Pai e que Ele conduz a nossa vida. Pois bem, queridos, eu louvo ao Senhor porque nós conhecemos a Cristo Jesus, e por isso temos acesso a Deus, o nosso Pai. Fomos feitos filhos de Deus por recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso nós podemos chamá-lo de nosso Pai. Então eu gostaria de, nesta noite, pensar um pouco sobre esta palavra, Pai, sendo Deus o nosso Pai. Ele que enviou a Jesus, seu único filho, para que através dele pudéssemos alcançar a bendita salvação e estarmos então assegurados pela palavra de Deus eternamente com ele. Glória a Deus por isso. Então eu separei um texto da palavra e eu quero pensar um pouco com você sobre esse texto. Ele se encontra então no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 24, é a parábola do filho pródigo. E eu leio assim para você. Se você quiser acompanhar, fique à vontade aí onde você está. Mas preste atenção no que esta palavra ela diz. Ela diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual
o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei-mo o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Meu querido amigo, ontem foi um dia muito especial no nosso calendário, mas hoje nós continuamos a pensar sobre isso, porque além do que nós não deixamos de ser pais, não somente temos um dia especial, mas todos os dias somos pais e todos os dias precisamos pensar desta maneira. Eu sou um pai, também sou um filho, e também tenho que me ater à palavra de Deus e agir como Deus agiu. Agir da mesma maneira como o Senhor agiu neste momento, nesta mensagem. Este pai aqui representa para nós a pessoa do nosso Deus. Este filho, então, que olhando para aquela fazenda maravilhosa onde ele vivia todos os dias com seu pai, com seu irmão, com os empregados, resolve então que ele não quer mais continuar ali e quer curtir a vida e viver a vida adoidado. Então ele resolve pedir a parte do pai que lhe cabe, e o pai concede a ele o seu pedido, faz a divisão dos bens e lhe dá a sua parte, e este moço parte para uma terra longínqua e passa a viver, como diz a palavra de Deus, como diz as Escrituras, de maneira dissoluta, ou seja, desregrada. Neste momento, este moço rapidamente, ele gasta tudo o que ele tem e a sua vida passa a ser uma vida miserável. Eu aprendo uma coisa com esta situação, é que o pecado e o mundo e Satanás deseja exatamente isso para nós, para os nossos filhos, para todos aqueles que são chamados criaturas de Deus, para aqueles que são filhos de Deus também. O diabo deseja destruir a nossa vida, e se ele encontrar uma oportunidade, ele o fará, não tenha dúvida disso. E esse moço, neste momento, pede aquilo para o pai, e o pai lhe concede, porque afinal de contas, esse homem tem a consciência de que ele gestou esse filho para o mundo, e ele não pode segurar, mas então ele concede o desejo dele e esse moço se vai. Mas o coração deste pai, assim como o coração de Deus, fica ali pedindo para que ele volte um dia. Na esperança de que este moço volte para o aconchego dos seus braços, para o aconchego do lar, e ele fica esperando este moço voltar. Interessante que a palavra diz que este pai não teve rancor do seu filho,
não teve nenhum sentimento contrário a ele, mas, como disse aqui, o pai teve compaixão deste moço. E um belo dia, depois de ele estar criando e apacentando porcos, ele então enxerga a sua miséria, ele então enxerga o seu momento e cai em si de que o seu pecado o levou à ruína. E começa a pensar de que quantos na casa do seu pai, na fazenda do seu pai, quantos que são dos seus jornaleiros, dos seus trabalhadores, têm uma vida muito boa e ele, sendo filho, padecia necessidade. Esse moço, então, se arrepende do seu pecado, do seu erro, e começa a ensaiar uma fala, mas ele volta à casa do pai e deseja se tornar apenas um trabalhador, um daqueles jornaleiros, um daqueles trabalhadores na fazenda do seu pai. E ele volta. E esse é um ponto interessante. Ele volta. O arrependimento dos pecados nos faz voltar ao Pai. E é isso que nós queremos, então, enfatizar agora. O arrependimento dos pecados nos leva de volta à presença de Deus, nosso Pai. Se nós um dia pecamos e achamos que pecamos de maneira tão feia que não merecemos mais o perdão de Deus, aqui nós podemos ter certeza de que Deus é misericordioso o suficiente, Ele tem compaixão o suficiente para nos receber como filhos em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele se levantou, foi ter com o pai, encontrou o pai, pois o pai o estava esperando este moço de volta. Então ele se lança ao pescoço do pai. Este pai, com íntima compaixão, lançou-se diante dele, o abraçou e o beijou. E o filho disse para ele: pai, eu pequei contra o céu e pequei perante ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Esta é a atitude correta de quem se arrependeu. Pai, perdoa-me. Eu não preciso mais ser chamado de seu filho, se o senhor não quiser mais me perdoar. Mas, pela sua surpresa, o pai tem uma atitude tremendamente maravilhosa. E é esta atitude que Deus tem para conosco. Foi assim que Deus nos recebeu, quando do pecado nos arrependemos e nos apresentamos diante de Deus. E reconhecendo os nossos pecados, nós recebemos, então, toda a honraria de filhos. Disse aqui o Pai. Versículo 22 diz: mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe e ponde um anel nas suas mãos. Ou seja, ele estava restaurando a sua posição na família, colocando um anel nas suas mãos e as alparcas nos pés. Ou seja, ele restabeleceu este moço a sua posição de origem. Ou seja, este pai estava dizendo a todos que este moço estava agora restaurado para conviver novamente com a família. Põe um anel na sua mão e alparcas nos pés. E ele não ficou por aí. Ele disse então aos seus servos: trazei-me um bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegremos. Vamos fazer um churrasco, vamos celebrar a volta deste moço. Por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Sabe, meu querido amigo, é esta atitude que Deus teve conosco quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos para a casa do Pai. Quando nós olhamos para a nossa situação naquele momento e vimos quanta lama nós tínhamos em nós por conta do pecado. E quando nós nos entregamos e voltamos para Deus e para o Senhor, Ele nos restaurou em Cristo Jesus como filhos amados. Que bênção podermos ter um Pai assim.
Um Pai que nos ama, o Pai celestial. O Pai que é aquele que é chamado de o Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. O Pai misericordioso, o Pai amoroso, o Pai cheio de graça, cheio de poder, cheio de bênção, cheio de glória. Que bênção nós podemos hoje termos a nossa filiação garantida pelo sangue de Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos a nossa filiação diante de Deus, temos a nossa vida restaurada diante de Deus. Meu querido amigo, eu queria deixar esta mensagem para você. Em primeiro lugar, que você venha fazer uma análise da sua própria vida. Como é que você está diante de Deus? Como é que está a sua vida diante de Deus? Talvez você esteja como este moço, desviado, longe da presença de Deus, tendo na sua vida, se sentindo como este moço naqueles dias em que ele estava comendo bolotas de porcos, porque deixou a casa do pai. Eu quero dizer para você, Deus tem um anel para você, Deus tem uma roupa limpa e nova e roupa da família para você, e alpacas para os seus pés e bezerro cevado para celebrar a sua restauração. Talvez você não tenha se tocado, mas Deus deseja restaurar toda a sua vida. Talvez você seja este filho que está na casa do pai, mas ainda não se apercebeu de quanto maravilhoso é estar na casa de Deus todos os dias e viver a graça do Senhor todos os dias. Então, faça uma nova análise na sua vida e veja quantas bênçãos você tem desfrutado. E reconheça a graça de Deus, a graça do Pai sobre a sua vida. Eu quero deixar esta mensagem para você, para que você reflita naquilo que Deus é para você e quanto Deus tem feito na sua vida, através de Cristo, através do Espírito Santo na sua vida. Você é filho genuíno por conta do sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele te recebeu como filho amado, em nome de Jesus. Meu querido, nós vamos ouvir uma linda, maravilhosa canção e nós já voltamos para encerrarmos este trabalho dos homens do caminho e então entregarmos esta semana na presença de Deus. Vamos ouvir então essa canção e nós já voltamos em nome de Jesus. Ouça lá e volte aqui, nós ainda temos uma oração para fazer e encerrarmos. Um abraço. Me põe em teu colo, me faz descansar. Me abraça com força, me ensina a te amar. Tudo que eu preciso, só mais um instante. É isso que a gente precisa, Jesus. Me perco em teus olhos, são tão deslumbrantes. Me faz teu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Me faz o seu filhinho.
me faz teu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Pai, eu tenho Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, eu tenho Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, eu tenho Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Pai, eu tenho Pai, Abba, Pai, Abba, tudo que eu preciso, só mais um instante. Me perco em teus olhos, são tão deslumbrantes. Me faz teu filhinho, me leva à inocência. Oh, és meu papaizinho, a doce presença. Me faz o seu filhinho, o seu filhinho. Me faz teu filhinho, me leva à inocência. Dia após dia, dia após dia. Oh, oh, és teu papaizinho, a doce presença. Eu tenho Pai, eu tenho Pai, Abba, Pai, eu tenho Pai, Pai, eu tenho Pai, Abba, me faz teu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Pai, eu tenho Pai, Abba, Pai, eu tenho Pai, eu tenho Pai, Abba,
Pois bem, meu querido amigo, meu irmão, estamos de volta para então encerrarmos este programa em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a sua participação, a sua assistência, a sua audiência e que você possa ser ricamente abençoado por Deus. Que você medite nisso. Deus é o teu Pai e Ele restaurou a sua vida, restaurou você na família do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua participação, então, pedir que você deixe, se você gostou desse vídeo, que você deixe o seu like, que você deixe o seu joinha e que você compartilhe este vídeo com tantos que você tem aí nos seus contatos. Mande para quantas pessoas você desejar. Faça isso. E também você deixa um comentário e se você puder, inscreva-se no canal para que você receba as notificações todas as vezes que lançarmos um vídeo. Que Deus abençoe você, meu querido amigo, que Deus possa abençoar a sua semana, que você tenha uma semana poderosa em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, te agradeço, ó Pai, por este momento em que nós podemos olhar na Tua Palavra e ver quanto o Senhor nos ama e como o Senhor cuida de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe a estes irmãos, ó Deus, homens do caminho, pais, homens que têm os seus filhos, que têm as suas famílias, que o Senhor os abençoe de maneira poderosa, em nome de Jesus Cristo, e as suas vidas sejam guardadas pelo Senhor, protegidas pelo Senhor, e em nome de Jesus o Senhor os conduza sempre em triunfo, debaixo da tua graça, da tua vitória, até aquele dia, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Meu querido amigo, Deus abençoe você. Semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez. Eu espero você neste canal, em nome de Jesus. Um forte abraço. Deus o abençoe poderosamente no Senhor Jesus Cristo. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é